Olá, eu sou o Bruno Loturco, fundador da Gru Insights, uma empresa especializada em conteúdos e eventos para a indústria da construção. E estou aqui diretamente do podcast da FEICON, a maior feira de construção da América Latina, para tratar de alguns temas que são estratégicos para a indústria da construção. Nosso tema agora é falar sobre funding no mercado imobiliário, como que as construtoras e incorporadoras estão atravessando essa fase de juros altos e como tem surgido algumas alternativas ao funding tradicional. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui o Ebran Teilacher, ele é CEO da VS, uma empresa especializada em captação de funding para o mercado imobiliário, e ele vai poder apresentar um pouquinho melhor para a gente aqui o que a plataforma faz, vai falar com certeza com muito mais propriedade. Ebran, prazer recebê-lo aqui, muito obrigado por aceitar o convite. Queria começar pedindo para você explicar um pouquinho sobre como a Versi atua. Legal, Bruno. Obrigado pelo convite. Para mim também é uma alegria estar presente no podcast da FEICON, né? A FEICON é um evento tão respeitado, um dos maiores eventos do setor de construção, então estar aqui representando a Versi para mim é uma grande alegria. Assim, como a Versi chegou até aqui, eu sou de Joinville, Santa Catarina, tenho 34 anos, eu sou engenheiro mecânico e de produção por formação. Minha jornada inicial não tinha nada a ver com o mercado imobiliário, eu comecei trabalhando no setor de tecnologia, na Heyday Station, que você deve conhecer, né? Foi um dos cases conhecidos aí de M&A. Fiquei 2 anos lá, trabalhando na área de sucesso do cliente, depois de gestão de projetos, e fui convidado pelo meu hoje sócio, pelo Jardel, a basicamente iniciar uma companhia do zero, uma companhia que já existia, já tinha CNPJ, se chamava Souza Rocha. E eu decidi enfrentar esse desafio. Isso completou 7 anos nessa minha jornada, acabei me tornando sócio no meio do caminho, CEO, foi uma jornada de grande aprendizado, assim. Mas acho que assim, o que a Versi tem como propósito é impulsionar pequenas e médias incorporadoras do segmento econômico. A gente escolheu esse nicho especificamente para atuar desde o início, como um funding complementar à Caixa. Isso é também bem importante sempre frisar. A gente a gente nunca se propôs ser substituto, mas sim complementar. E a gente apoia essas incorporadoras, né, impulsiona o crescimento delas através do funding, através de serviços, produtos financeiros, através de um ecossistema com soluções que contribuem além do funding com a incorporadora, porque a dor não é só ter dinheiro, mas sim a gestão. As dores do crescimento estão presentes. Uma comunidade para eventos, troca. A gente estava trocando ideias sobre eventos aqui. Para nós é muito importante reunir essas incorporadoras para promover a troca entre elas. E também a vertente de tecnologia, que a gente investiu na criação de um software para gestão, controle de fluxo de caixa, de implementos associativo da Caixa. Então, é um tema complexo, entender como é que funciona os mecanismos de PJ da Caixa e tal. A gente, como teve uma experiência empírica aí interessante, são 160 empreendimentos investidos durante esses 8 anos de jornada do produto. Então a gente criou um material interessante para também transformar isso numa tecnologia. A gente usa isso hoje para a nossa gestão do portfólio, né? Então acho que esse é um overview. Acho que para finalizar, números, né? A gente hoje tem 28 incorporadoras parceiras. A gente está presente em 17 estados no Brasil, uma presença bastante diversificada, assim, um conhecimento nacional do negócio, e são cerca de 60 empreendimentos ativos hoje, que estão em construção, que a gente apoia com funding. Legal, bem interessante, cara. Por que vocês escolheram o segmento econômico? Qual que é a peculiaridade desse segmento? Boa. Eu separo o segmento em 2 formas de funding, que, na minha opinião, ainda o mercado não encontrou substitutos, que é o do SFH, né? Para mim, o que guia o funding tradicional, ele não é o funding para construção, mas sim o funding para aquisição, para o repasse do adquirente pessoa física, né? Então, nesse sentido, hoje a gente tem basicamente 2 opções. A gente tem o FGTS e tem o SBPE como fontes para financiar o cliente em 30, 35 anos a uma taxa de juros que seja viável para o cliente final.
A gente entende que o Minha Casa Minha Vida e o FGTS, ele tem uma proteção natural aos juros altos e incerteza do Brasil, porque ele é um mecanismo compulsório, ele tem uma taxa já definida, de certa forma subsidiada, e isso permite com que o futuro do funding seja mais previsível, né? O funding para o adquirente da PF, ao longo do tempo, vem aumentando, mas ele é bem previsível, ele não tem grandes oscilações de acordo com os juros. Quando você vai para o médio padrão, para o SBPE, como ele está vinculado à poupança, e a poupança está vinculada e indexada à Selic, então à medida que a Selic sobe ou desce, a capacidade também de financiamento sobe ou desce no tempo, ela tem uma variância maior. Então esse é um elemento importante para a gente. E sobre o elemento do funding para construção, que sempre complementa aquisição e construção para o ciclo ficar completo, a gente entende o FGTS com o associativo da Caixa também um ótimo mitigador de risco. Porque o associativo da Caixa, a exposição do necessidade de capital, do emprego de capital no empreendimento é menor. A gente fala que, comparado ao PEC, ao plano empresário do SBPE, ele fica às vezes 3, 4 vezes menor a necessidade de emprego de capital. Isso, para um mercado que necessita capital intensivo, o ciclo é longo e os juros é alto, quando você pega o efeito do tempo, multiplica pelos juros, isso é detrator da eficiência do empreendimento. Como o associativo permite você ter uma exposição menor, permite que os juros que você carrega ao longo do período do empreendimento também é menor, isso onera menos o empreendimento imobiliário e também dá mais segurança para um credor que vem com a proposta de ser complementar ao modelo, que é o caso da Versi. Tá. Então a Versi ela se sente muito mais segura que a estrutura do crédito associativo, com as lógicas da produção, da construção e com a lógica da aquisição do repasse PF, permite com que a gente conheça o risco e consiga programar a nossa companhia para esses riscos. Entendi. Os riscos sempre existem, mas conhecê-los é muito importante. A imprevisibilidade, eu acho que é um risco pior do que o risco de você saber o que vai acontecer. Tá, e aí tem um parceiro como a Caixa já dando uma salvaguarda ali, acaba aumentando a segurança de vocês para entrar no... Muito. Eu acho assim, eu sempre digo isso em tom de brincadeira, mas eu falo sério. O modelo associativo, Minha Casa Minha Vida, o FGTS como fundo do setor, para mim é digno de prêmio Nobel. Assim, acho que a gente devia falar mais e premiar as pessoas responsáveis pela criação e manutenção disso. As regras, uma vez entendidas, assim, eu vou falar isso até na palestra aqui no evento, eu acho que é uma escolha que uma vez uma incorporadora entendendo, é uma direção que ela não volta mais atrás. Gera caixa, os ciclos ficam mais curtos, exposição à dívida, é tudo que uma incorporadora deseja num país em que os juros é alto recorrentemente. Com certeza, é um dinheiro garantido, que já está carimbado ali, né, pelo governo. Isso. Legal. E vocês posicionam também como uma plataforma de crédito mais inteligente, né? Ou pelo menos essa é uma das propostas. Isso passa por ajudar esse pequeno empresário do segmento, ou empresário do segmento econômico, a ganhar em governança, a ter uma estruturação um pouco melhor ali dos seus processos, para poder realmente acessar um crédito com menos, se expondo a menos risco, né? Assim, dentro da estrutura do funding, Bruno, ainda surge necessidade de capital. A exposição se reduz, mas ela ainda existe, né? A exposição de caixa de um projeto associativo, segmento econômico, ele gira em torno de 5% a 7% do VGV. E dependendo da característica da incorporadora, sendo ela pequena, média ou grande, essa pequena e média tem ainda mais dificuldade de acessar uma operação estruturada de mercado, e a gente entendeu isso lá no início, e a gente fez um mapeamento. A gente brinca assim, a gente colocou a incorporadora no centro do nosso negócio, a gente colocou a camisa, vestiu uma capa de dono e pensou quais eram os maiores desafios que ela enfrentava ao buscar recurso para
cumprir com essa exposição de caixa que ainda existia, né? E aí a gente viu que a gente desenvolveu 4 pilares, que é a nossa proposta dentro do ativo de funding, é a nossa proposta de resolver, que é não promover o endividamento, aumentar o endividamento dessas incorporadoras. A gente precisava achar uma solução que fosse mais próximo de um equity, porque isso melhoraria a condição dessa incorporadora tomar o crédito na caixa. Como você falou, essa condição é previsível, o recurso está lá, mas tem uma tarefa de casa a ser feita pela incorporadora, e o endividamento é uma coisa que a incorporadora tem que tomar muito cuidado. Então a gente, como credor e como solução de funding, precisava achar uma solução para isso. O ponto de garantias, a gente precisava também ser mais aderente ao que o negócio oferecia de segurança e garantia. O volume do funding está aderente à necessidade dele, de 5, 7% do VGV. E o quarto fator, que é, acho que muito importante, que drivou todo o restante do nosso modelo de negócio, que era ser especialista, ser propositivo na conversa para que o tempo na busca do recurso da incorporadora fosse reduzido. Tá. A incorporadora gasta muito tempo explicando o negócio dela, explicando regras do programa, como é que funciona o PJ, etc, etc. O mercado tem evoluído nesse sentido, o que é bom, mas a gente vê como um tempo que é desperdício para o foco do empreendedor, da incorporadora, tá no produtivo que ela sabe fazer. Encontrar um bom terreno, produzir a obra, vender bem, pensar no projeto, um projeto enxuto, eficiente. E esse ponto, Bruno, de reduzir o tempo, ser mais propositivo e ir além do funding, fez a gente desenvolver todo o restante do modelo que eu comentei contigo, né? Ecossistema, comunidade, tecnologia. Então, a gente se colocou como uma alternativa, não só do ponto de vista transacional, de resolver a dor do dinheiro, mas que a incorporadora também sentisse que com a gente ela tinha uma parceria. Alguém para viver esse longo prazo, contar com as variações que acontecem. A única certeza é que o negócio não vai acontecer conforme está na planilha, conforme está na viabilidade, e aí contar com um parceiro, o credor, que entende esse risco, é maleável, é flexível, fala a língua dele, eu acho que tem muito valor, né? É isso que a gente aposta dentro da nossa proposta de valor. E aí nesse processo todo, você falou de vestir a capa do incorporador, né? De entender realmente ali a dor que ele sente. Você consegue identificar algumas dificuldades ali no mercado em relação ao próprio incorporador entender o custo da dívida que ele vai comprar versus a precificação do imóvel dele, como ele equilibra tudo isso para preservar a margem? Sim, eu acho que isso é um grande desafio. Eu acho que isso nada mais é do que a modelagem do negócio no tempo, né? E eu acho que o setor está evoluindo nesse sentido, mas, por exemplo, a gente teve que criar um software proprietário porque não tem ferramenta disponível ainda no mercado que interpreta e consegue desenhar, sistematizar o fluxo de caixa do associativo da caixa. Então, o empreendedor, ali a incorporadora, cada um tem a sua planilha, mas planilha também está factível ele tem o erro humano, tem essas coisas. Ele aceita tudo, né? Aceita tudo. Então, a gente vê sim essa dificuldade de conseguir projetar e modelar o empreendimento ao longo do tempo e enxergar que o resultado dele é resultante de algumas ou várias variáveis e que a incorporadora ela precisa testar isso, porque as coisas vão variar no tempo, né? Se a obra for maior do que você imagina, como é que você torna esse empreendimento resiliente? Tem outras coisas que podem ser mexidas, né? E esse pensamento estratégico antes de tomar o funding é essencial, porque se você toma um funding sem essa leitura, você às vezes toma um funding que não necessariamente está aderente ao teu empreendimento. Falo que o ativo e o passivo na empresa, na estrutura de capital, ele tem que estar falando a mesma língua. Se o ativo que é o teu empreendimento tem um ciclo de negócios que está descasado com os vencimentos, pagamento de juros, tal, do teu passivo, que é o teu funding, isso gera uma pressão, gera um risco muito grande para a incorporadora. É o fluxo de caixa. É o fluxo. Acho que a provocação é sempre pensar no funding na hora de comprar o terreno. Tá. Já pensar na estrutura do negócio
de fund desde o início, porque daí você consegue ter um parceiro que está aderente à necessidade daquele teu negócio. E vocês têm conseguido, tem sentido que você tem conseguido trazer esse nível de conhecimento, essa cultura para o incorporador, para o empresário que está começando ali um empreendimento novo? A gente incentiva. Eu tenho muito a melhorar nesse sentido. Eu acho que agora com a vinda da IA, né, de a gente trazer mais IA, mais tecnologia, mais eficiência, mas é o nosso propósito. A gente no ecossistema tem 9 empresas homologadas e a gente tem uma aderência de 30% do ecossistema nas incorporadoras parceiras. Significa que pelo menos 3 das 9 estão presentes em cada uma das 28 incorporadoras que a gente investe, né? E a gente enxerga o ecossistema como uma forma de incentivar essa melhoria contínua em termos de gestão, governança e tudo mais. Mas a incorporadora também tem o seu papel. Assim, a gente atua mais como mentor, não como protagonista. Acho que a incorporadora sempre vai ser protagonista na nossa visão. A gente nunca vai querer assumir o papel dela, de terceirizar e fazer por ela. Acho que a melhor forma de fazer a incorporadora é ela evoluir nesse sentido, de controladoria, de gestão de fluxo de caixa, tecnologia. Mas é entender que ela tem o seu papel, ela tem que investir nisso também para convergir, senão não funciona, né? Então, o meu sucesso depende da incorporadora também, né? A gente alinha interesses nesse sentido. E nessa fórmula do sucesso aí, como que vocês, sem fazer pela incorporadora, como que você entende que é uma relação interessante ali, que é quando o incorporador te traz não um problema todo para você resolver, mas é quando ele te provoca em qual sentido? Quando você consegue entrar com uma solução em qual sentido? Qual que é o mundo ideal? Você fala no sentido de ele não me passa num primeiro instante toda a leitura, toda a modelagem e né, como é que eu reajo a isso? O nosso histórico de investimento em 160 SPS fez a gente criar parâmetros de análise e padrões também de documentação e informação que a gente precisa ter. Então a gente, de certa maneira, quando analisa um novo negócio, a gente é protagonista em requisitos básicos do que a gente precisa enxergar. Todo dia eu aprendo alguma coisa, né? Todo dia surge alguma coisa nova, um problema novo, e a gente, com base no que a gente vive, a gente tenta retroalimentar o nosso sistema para tentar enxergar isso antes de acontecer. Então hoje, Bruno, a gente tem dentro da nossa esteira, antes de qualquer investimento, a gente olha o empreendimento sob a ótica comercial, sob a ótica de engenharia, sob a ótica de balanço e risco jurídico. A gente pega todas essas variáveis, é um kit bem robusto, e a gente faz refletir isso dentro do fluxo de caixa. Essa conexão da leitura, todos esses pilares no fluxo de caixa é essencial. E como a gente enxerga essa dificuldade do setor de ter uma ferramenta, etc., a nossa ferramenta que chama Uni faz toda a diferença nesse momento. A gente padroniza o fluxo de caixa desse empreendimento, a gente consegue comparar esses parâmetros com tudo que a gente já viu nessas regiões de atuação, etc, etc. Então, eu vejo que essa evolução da Versi para encaixar bem com as características do mercado, como a nossa proposta é pequena e média incorporadora, a gente tem que entender que a pequena e média incorporadora no Brasil tem outras prioridades. Não é nem às vezes uma escolha, às vezes ela é consequência da complexidade das coisas que ela precisa fazer. O dono do negócio está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, está lá na trincheira, está no meio da guerra. A gente não pode exigir que ela esteja no mesmo nível de uma estrutura de uma grande, que já tem condição de pagar um time inteiro. Então a gente precisa interpretar esses sinais, né? E tentar encaixar o que a gente também consegue fazer para dar liga e viabilizar os negócios. Acho que é esse o ponto. É uma melhoria contínua, a gente fala, Versi, é 1% melhor todo dia. E ao mesmo tempo que a gente vai inserindo, Bruno,
novos elementos, a gente também precisa simplificar e ser mais ágil ao mesmo tempo. Então esse é o grande desafio. Não pode burocratizar, porque senão o negócio fica inviável. A gente não fala a língua da incorporadora. Entendi. E um passo a passo, então, para o incorporador que está vendo a gente aí, que falar, pô, me interessei, estou precisando, quero chegar. Como que ele chega para você? Já não vai ser o cara que está super bem resolvido, que não precisa de você, nem o cara que tem uma planilha e um sonho. Tipo, como que ele se prepara para chegar até a Verse e falar, não, tem um projeto, tem um estudo de viabilidade, já tenho aqui uma pré-aprovação, enfim, o que ele precisa para chegar até você? Para chegar até a gente, não precisa de muita coisa. A gente tem como um requisito básico e mínimo que a incorporadora tenha ciclos da Caixa concluídos. Como o mundo da Caixa está presente em todos os nossos negócios e a Caixa na minha visão, você só aprende na prática, é só vivendo, não existe nenhum material de estudo, nenhum curso que vai ensinar. A gente tem como requisito básico que o time da incorporadora tem essa vivência. Esse é o ponto. Em termos de documentação, viabilidade pronta e tal, isso não é uma preocupação, isso a gente vai construindo junto, mas o nosso investimento ele vem a partir do registro da incorporação. Ele no momento da aprovação, a gente defende a tese de que o período entre a aquisição do terreno e o RI, ele é um período muito incerto em termos de prazo no Brasil. Isso pode levar 6 meses, ou pode levar 5 anos para aprovar um projeto. O cenário de juros altos e tempo podendo ser muito longo, essa configuração traz um risco inerente ao capital. Então, a gente defende que a estrutura do capital nesse momento seja de capital próprio do sócio do investidor, mas a partir do RI, a Verse investe. Então, tendo o histórico da Caixa, tendo um projeto próximo do RI, a gente pode conversar. Projetos que estão em execução, construção, projetos que estão perto da entrega, dentro desse universo, a partir do RI, é a nossa língua, tá? Agora, queria só falar, além da Verse, né? Uma incorporadora, quando vai pensar em funding ou crédito alternativo, além da Verse, eu acho que tem uma tarefa de casa, sim, de atenção às demonstrações financeiras. Isso eu acho que está todo mundo falando, mas esse é um ponto, assim, colocar o regime do POC, que é a norma contábil correta, ter um zelo com as demonstrações financeiras, porque esse é o mecanismo que vai se comunicar com 100% das alternativas que essa incorporadora tem. Tem uma outra que não vai precisar, mas se a incorporadora quiser se comunicar com todo mundo, se preocupe, tenha zelo com as demonstrações financeiras. Tá. E outro ponto é o fluxo de caixa, que é muito importante o empreendedor, a incorporadora, o time, dominar as premissas de negócio, a modelagem ao longo do tempo. Não precisa estar pronto, mas o nosso diálogo de construção, a gente precisa enxergar que existe um domínio do negócio, existe um entendimento. Isso para nós é muito mitigador de risco. Eu acho que esse é um recado geral também para todos, não só para nós. Começar pelo menos a olhar para a governança e começar a ter uma preocupação ali de ter os dados estruturados e transparentes. Né? Isso. E eu acho que não é tão complexo, porque tem soluções de contabilidades especializadas que fazem isso. A incorporadora contratando isso, às vezes é uma questão de enxergar como investimento e não como custo. Sim. Né? Então, eu acho que não é tão complexo. Acho que é uma decisão estratégica para que possa ter alternativas de funding lá na frente. Né? Legal demais, Ebran. Gostei muito do nosso papo. Agradeço aí o seu tempo, sua disponibilidade e a aula que você deu aí para a gente falar, entender um pouquinho mais sobre funding alternativo. Valeu. Obrigadão aí pelo seu tempo. Pela participação.